É verdade. Você falou muito importante. Nós não podemos apenas conhecer Deus de ouvir falar. Eu era assim no princípio, só conhecia Deus de ouvir falar. Mas depois de tudo que eu passei, de tudo que eu enfrentei, eu conheci de andar com Ele. Então, como se deu o seu encontro com Yahvé? A sarça, né? A sarça ardente. Eu duvido que alguém aqui não conheça essa história. Então, foi um dia memorável. Exatamente, foi uma coisa para não esquecer nunca, né? Olha, eu não diria exatamente isso, João, porque a sarça foi importante, foi um momento importante, mas Deus, né, Ele tem muitas outras coisas, né? Então a sarça para mim foi importante, mas foi só o primeiro. Depois vieram muitas outras manifestações de Deus. Muito bom, aliás, muito bom mesmo. Afinal, nosso Deus, Ele é infinito em sua grandeza e não é Deus de uma única manifestação. E com isso a gente aprende, né, a entender as fases da nossa vida. O que Deus está fazendo em cada parte dela. E com isso a gente aprende a não murmurar, né, mais as coisas que acontecem. Você entende bem disso, né? E como? Eu entendo muito. Murmuração, entendo bastante. Falando nisso, vamos aos últimos 40 anos. Foram os mais importantes? Não diria que foi o mais importante. Até mencionei um pouquinho que nós precisamos entender que Deus ele tem coisas específicas para cada etapa da nossa vida, né? Então cada uma tem uma função. Eu fui preparado de uma forma no deserto, no palácio, fui preparado espiritualmente no deserto e agora chegou a hora de exercer o que Deus tinha para mim. E como foi guiar esse povo no deserto? Não foi fácil, né? Por que não foi fácil? Imagine você conviver com 3 milhões de pessoas. Você sair da escravidão com 3 milhões de pessoas e depois você ver essas praticamente 3 milhões de pessoas desaparecer. Interessante, eu nunca tinha parado para ver por esse ponto de vista. Você guiou este povo e teve que ver o fim de todos eles. A pior coisa para um líder, né, para um pastor, é assistir, né, a morte daqueles que lhe ajudaram a trazer a vida. Por exemplo, né, olha para vocês aqui, o seu pastor está aqui, né? Imagina que chegasse no último dia, chegasse na hora H, ele estivesse aqui, sobraram quantos mesmo lá? Alguém lembra? Quantos sobraram? Muito bem, o pastor Everton de repente subir, né, na hora final, sei lá, vamos escolher 2 aqui, com a Tatiane e com o Carlos Rogério. E os outros? Imagine a dificuldade que foi, muito terrível isso para mim, Moisés. Perdão, João. Moisés sou eu. Qual foi o momento mais difícil para você nesse deserto? Fora essa questão que eu mencionei, né, do povo, foi o dia que Deus me disse que eu não entraria na Terra Prometida. Aquilo foi muito complicado. Dá para perceber, porque Deus chegou e deu um basta, né? Deus sim. E o que acontece? Já fora difícil para mim enterrar o Arão, que foi muito parecido à minha situação, e Miriam, minha irmã, né? Mas aquele lá foi muito pior e doeu muito mais ainda. Chegou e doeu muito. E quando chegou o momento? Eu pensei, Jó, que Deus estava me punindo ao extremo, né? Por conta do episódio da rocha, que era para mim falar com a rocha, né? E a água ia sair, mas murmuração, né? Como já falamos aqui, aquele povo, 3 milhões, né? Na orelha, né? E eu perdi a cabeça e dei uma pancada na rocha, né? Achei que Deus estava me punindo extremo por isso, mas não era. Acho que muita gente pensa assim, né? É verdade. E como você diria que foi isso? Como é que foi o momento? Como é que foi quando chegou lá e tal? Não era a punição de Deus. Não era. Não? Não. É um convite legal. Vamos ali no alto do morro, você vai morrer e tal. Jó, acontece que nós precisamos aprender que em determinados momentos Deus quer mudar essa situação, né? Deus quer, às vezes é hora de a gente parar. Então, para mim, ali naquele instante, no alto do morro, eu olhei, eu vi a terra de longe, né? Deus permitiu para me contemplar, eu vi Canaã, muito bonita, no caso ali, e eu olhei para o outro lado, todo o povo ali, né?
no arraial. E eu me lembro que Deus me mandou deitar. Então uma coisa assim impressionante aconteceu. Continua, tô ansioso. Então, eu me deitei, ali fechei os olhos. Então eu ouvi uma voz, né, me chamando. Então eu não entendi bem o que estava acontecendo. Quando eu abri os olhos, né, ali eu falei, tinham anjos, né? Anjos de Deus estavam ao meu lado. E um deles chegou para mim assim e me disse: Moisés, você lembra de como era a terra que você viu agora há pouquinho? Eu disse: lembro. Mas você quer aquela terra ou você prefere essa terra? E aí, Jó, eu vi o paraíso que Deus tinha preparado para todos que estavam ali antes, né? E eu vi aquele lugar. E antes que eu pudesse responder, chegaram Abraão, Isaac, Jacó, Sara. E aí o anjo disse: você ainda quer voltar com aquele povo ou você quer ficar com esses aqui? E eu não tinha como responder ao contrário. Eu fiquei. Olha a Deus. Acho que de novo devo dizer que nunca pensei nesse episódio dessa forma. Fabuloso, fabuloso. Quero agradecer aqui perante a todos pelo seu testemunho e pela sua vida, pelo exemplo que você é. Foi um prazer, né, estar com vocês, e eu que agradeço poder reviver esses instantes com vocês. Uma salva de palmas para Moisés.